E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais um comentário sobre a tese de arquitetura mental de Tiago Magalhães, continuando do ponto que paramos anteriormente. O ponto em que paramos, o Tiago Magalhães ele estava começando a explicar o que gera o propósito estabelecido, que esse propósito estabelecido é que, por então, ele que vai gerar os sentimentos em cada situação, né, as emoções. Esse propósito estabelecido, ele estava começando a desenvolver, ele é determinado pelo padrão que os pais vão, digamos assim, gravar nas crianças, desde pequenas, através da criação e dos padrões de comportamento que ocorrem na infância, durante essa criação. Mas do que se trata esses padrões que são passados, né? Basicamente, quando a forma como os adultos agem com as crianças, passa de certa forma uma imagem que a criança ela é tudo. E aí essa criança, a partir disso, ela vai gerar um padrão egocêntrico. Muito bem, então vamos continuar aqui a explicação dele. Então, esses códigos, basicamente, eles definem uma única questão. Você agrupa uma evidência, define um resultado, né? E aí você vai tentar aquilo ali, e aquele ali vai definir isso, vai definir aquilo, vai definir não sei o que, vai definir não sei o que. Muito bem, só que esse padrão egocêntrico, que é gravado na criança, pode ser efetuado de diversas formas, né? E a depender da formatação desses comportamentos, vai definir isso e aquilo, como ele disse agora, né? São códigos diferentes, né? Mas esse padrão que é egocêntrico, que ele critica, inclusive, não é o único, né? Mas é o que ele fala como, vamos dizer assim, estatisticamente predominante. E muito bem, aí depois tem um outro desenvolvimento, né? Que tendo a criança gravado isso, tendo ela em mente que ela é tudo, quando ela lidar com dificuldades, ela vai usar a força física, certo? Então ela vai usar força para tentar dominar ou controlar as coisas, né? O domínio e controle são outros dois termos, outros dois conceitos que ele vai desenvolver posteriormente. Mas a partir disso, a criança ela vai, né, quando encontra algo que está a contrariando, ela vai usar força e tal. E continuando o seu desenvolvimento, ela vai achar que ela é tudo. E é como se tivesse, não é bem adequado esse termo, mas é como se o ego dela estivesse inflado, né? No sentimento dela, no mundo emocional dela, ela é digamos assim, um centro. Mas crescendo, ela vai vendo que existem muitas outras coisas, que ela não é o centro do universo, vamos dizer assim. E aí vai haver essa desilusão. E aí vai começar um padrão da adolescência, que é inclusive aquilo que eu comentei lá no início dessa série de podcasts aqui, de comentários, né? Que inclusive o que o Thiago falou lá no início, por isso que eu comentei, né? Vai gerar mais ou menos aquele padrão e aquele desenvolvimento. Não vamos entrar nele aqui agora. Então, continuando. Você está sempre agindo de forma defasada. Você fez uma observação, você fez uma dedução lógica e você começa a agir por ela, e aí a tentativa e erro você vai sempre evoluindo intelectualmente e mentalmente, e basicamente é essa questão do sistema à nossa volta, né? Muito bem. Agora, saindo um pouco mais desse padrão da infância, existem outros padrões que você aprende, né? Na verdade, esse padrão egocêntrico seria o primeiríssimo padrão primordial aprendido por nós humanos. Mas na infância você não aprende só ele. E, inclusive, a complexidade do ser humano vai se desenvolvendo a partir dos outros padrões que vão ser inseridos depois, né? O que seria isso?
Como até havia falado antes, são experiências que você tem, experiências de soluções de situações, e você vai gravando isso. Toda vez que chegar uma situação parecida na sua frente, no seu agora, você vai tentar aplicar aquela mesma coisa que você tinha aprendido antes e que teve aquela mesma solução, e vai tentar aplicar agora. Ou então, algo que deu errado antes. Se você vê alguma semelhança daquela situação que você viu que deu errado antes, no agora, então você vai tentar se esquivar daquilo, ou vai tentar ter outra decisão, ou você vai travar. Entende? Essa aplicação do que foi gravado anteriormente no agora. Só que como ele critica, que há uma defasagem, né, nesse comportamento, nesse padrão comportamental, nessa sistemática comportamental de aplicação do que você tinha aprendido anteriormente no agora. Ele fala o quê? Para prestar atenção mais no agora, para você tentar decodificar o agora, não utilizando os padrões que você havia gravado antes, não tentando aplicar o que você aprendeu antes, mas tentando pelo agora, pela análise da situação atual, você deduzir pelos dados que você tem naquele momento, de uma forma ampla, tendo em consideração todas as variáveis do contexto, e a partir daí você ter uma ação. Basicamente é isso, né? Porque quando você tem padrões que são gravados e são defasados do passado, do seu passado, e você ficar aplicando isso de acordo com a semelhança do que você aprendeu, muitas vezes não há uma análise do contexto todo. Você vê uma semelhança ali focal, né? Há uma focalização, mas se ignora que está fora daquele foco de semelhança com os padrões passados. Creio que vocês tenham entendido. Está sempre estabelecendo algo, usando aquele algo como uma resposta, mas aquela resposta se torna demasia ou defasada, a gente erra e tal, e isso acaba criando até essa postura de todos os caminhos levam a Roma, né? Então, basicamente, você tem o seu objetivo, e como você fica em relação a esse objetivo vai determinar os seus sentimentos. Esses seus sentimentos vão fazer você lembrar de coisas tristes do seu passado, coisas felizes do seu passado e coisas de raiva no seu passado. Muito bem, vamos dar uma detalhada a mais, né? Eu falei que há uma defasagem, né? Mas ele falou também há uma demasia. Às vezes você tenta aplicar esses padrões do passado no agora, só que você exagera, né? Você passa um pouco do ponto, do limite. Muito bem. Vamos trazer outro autor aqui, né? Que pode dar uma clareada, né? Se alguém tiver as referências dele, conhecê-lo, que é o Aristóteles, né? E ele trata sobre o que na sua ética? Sobre as virtudes. E o que seria a virtude? Um meio termo entre dois polos de vícios. Aí o que você teria? Você teria uma defasagem, uma diminuição da virtude, e uma demasia, um exagero da virtude, vamos dizer assim. Vamos colocar o exemplo mais comum. Uma virtude clássica, vamos dizer assim, que é a coragem. Se você tiver de menos, ou seja, ter uma defasagem, vamos dizer assim, seria o quê? Você ser medroso, ser covarde. Se você você quer enfrentar demais aquela situação, você vai ser temerário. Você não tem medo, você vai ser muito, estúpido. E aí você vai ser temerário, você não vai ser corajoso. Então, a cada situação você tem que analisar de acordo com o contexto e tal, para poder você agir com a mediania, ou seja, nem ser pouca coisa, nem ser um exagero, e ser um meio termo, né? A defasagem, a palavra defasagem, ela traz outra coisa, que é
você não está lidando com dados antigos, não adicionou novas variáveis, novas informações dentro da sua equação mental também. Então não é só você aplicar com uma força insuficiente, vamos dizer assim, mas também você está lidando com uma situação sem levar em consideração os fatores novos, né? O que ele falou também, em questão de que essa aplicação, né, que é desmedida, tanto para mais quanto para menos, vai levar até aquela situação de que todos os caminhos levam a Roma. Depois eu comento, talvez em outro podcast aqui, sobre isso. Tanto que é uma coisa estranha um ser humano que não te conhece ou não convive com você tomar certas atitudes com você. Uma pessoa, ela ficou com raiva de você, na verdade ela não ficou com raiva de você. Todo ambiente que ela vive, o ambiente dentro da mente dele que ele vive, faz com que ele tenha raiva e ele começa a discriminar você. Ah, sim. Falei que eu ia detalhar. Então faltou esse aspecto, né, que ele está falando aqui, que é a abertura do campo harmônico múltiplo infinito. Muito bem, você chega na situação e o acontecimento daquela situação vai gerar em você uma emoção, né? Você vai ficar emocionado com aquilo e essa emoção vai abrir esse campo. Que esse campo é o quê? Ele tem relação com a memória, com os padrões passados que você gravou. E como até disse anteriormente, né? De acordo com a felicidade, você vai lembrar de coisas felizes. De acordo com a ira, vai lembrar de coisas iradas. Quando você ficou irado, ficou nervoso. Então, esse para dar todo o contexto, o complemento da coisa, né? A pessoa, ela não agiu feliz porque ela está feliz com você. Mas existe todo um ambiente, uma história e toda uma memória que faz ela se sentir feliz com você. E uma pessoa, ela ficou triste com você, né? Ela não ficou triste com você. Todo o ambiente leva ela a descarregar aquela tristeza, né? Ou, como posso dizer para você? Existe toda uma sentença e o que você representa naquela sentença para aquela pessoa também pode fazer com que ela tenha certos sentimentos. Ou seja, toda vez que alguém for brigar com você, ela não está brigando com você, ela está brigando com as unidades da rede neural dela, com a memória dela, com as informações dela. Ela está em um conflito tão grande que ela descarrega isso em você. Muito bem, isso fica muito evidenciado principalmente quando há uma briga de pessoas em um ambiente público e que não se conheciam. Simplesmente, vamos colocar uma situação aqui, um esbarrou no outro. E aí começam a xingar e não sei o que. Você não tem direito de encostar em mim, não sei o que. Vamos colocar dentro da imaginação essa situação, né? Porque uma pessoa pode explodir assim em relação ao outro, vamos dizer assim, do nada. Não é do nada, há toda uma construção da personalidade daquela pessoa que faz com que ela tivesse essa situação e tivesse essa atitude com relação à outra. Quem está nervoso pode até acreditar que ele está nervoso com aquela outra pessoa, mas na verdade não é aquela outra pessoa, e sim o que ela acha daquela pessoa com base no quê? Com base com toda a experiência que ela está tendo no dia, se o dia dela foi ruim, alguma coisa assim, e com o seu histórico de raiva e de experiência mesmo. Muitas outras situações que a gente pode colocar aqui. Vamos dizer assim, outra situação, alguém que não vai com tua cara, do nada. Então, isso aí não tem nada a ver, né? Quando alguém não vai com tua cara logo ao te conhecer, não tem nada a ver com sua personalidade, mas vamos dizer assim, alguma coisa da sua expressão facial, ou do seu formato físico, corporal, ou alguma expressão da sua personalidade logo ao aparecer em um ambiente ali que a pessoa vê, está ligada muito ao quê? Com experiências que teve com outras pessoas na vida dela, e que teve um certo padrão, que ela não se deu bem com essas pessoas, e que ao ver aquilo ali em você,
ela não tem esse sentimento imediato, né? E ela já tem um sentimento negativo. E não pelo que você é, mas sim pelo que ela teve de sentimento naquele momento. E olha só que doido, por causa disso, ela já vai te tratar um pouco mal ou alguma coisa assim, já vai gerar um clima ali, e aí pode até causar uma briga ou um mal-estar entre vocês dois sem que fosse nada de objetivo. Olha só que coisa interessante, né? Isso pode ser uma das linhas causais desse fenômeno aí estranho de você não dar com a cara do outro, vamos dizer assim. Ou até um efeito inverso, você se apaixona por alguém. Vamos supor que alguém se apaixona por outro à primeira vista, vamos dizer assim. Não sei se isso existe, mas com pouco contato, né? Vendo um pouco de longe tal pessoa, se apaixona perdidamente. Ele não se apaixonou perdidamente pela pessoa, mas sim pelo que ela imaginou da pessoa ao vê-la, que lembrou de padrões de talvez de outras pessoas de seus relacionamentos passados, ou então da negação de um relacionamento passado que foi horrível. Se você teve uma relação horrível com uma pessoa X, uma pessoa que ao você ver, para você dá uma ideia de X vezes menos 1, então para você aquilo vai ser o paraíso. Se eu tive uma experiência horrível com X, menos X, essa expressão aqui que para mim me parece ser menos X, vai ser a coisa mais maravilhosa que tem. É mais ou menos essa a construção. Olha só que interessante. E aí a pessoa se apaixonou perdidamente, tá com toda aquela coisa assim, e vai tentar tratar bem aquela pessoa que se apaixonou e tal, e vai se relacionar e tal. Nossa, essa pessoa é muito agradável, ela gostou de mim mesmo. Não é especificamente de você, porque ela não te conhece verdadeiramente, está te conhecendo ali agora, né? Ela só teve uma impressão muito boa que levou a ter esse sentimento, né? E pode ser que até na relação, pode ser que ela veja que aquela impressão que ela teve, né, que foi essa geração desse campo harmônico múltiplo, na verdade era completamente ilusório em relação à pessoa real, né? Mas aí que está o amor, né? Você tirar a ilusão da paixão, você vê que aquela imagem pela qual que você formou na sua mente relacionada com padrões passados ou negações de padrões passados, não tem nada a ver essa pessoa com esses padrões, com essa imagem que você formou, mas mesmo assim você amar a pessoa real, mesmo que em certos pontos tenham defeitos e padrões que sejam negativos em relação aos seus gostos, né? Mas você acaba fazendo prevalecer o amor em relação à pessoa objetiva, a pessoa real ali na frente, do que se apegar a uma imagem, a um ideal de pessoa e logo ao se decepcionar, largar, né? Mais ou menos essa ideia. Eu até saí um pouco aqui da tangente, vamos dizer assim, da linha de raciocínio, para dar exemplificação para vocês, mas vamos continuando aqui. Aquela pessoa que gosta de você, ou que se sente feliz com você, ou te ama, ela não te ama. Toda a rede neural dela faz com que ela acredite que você seja a solução dela em relação a todo o histórico da vida dela. Olha só que engraçado. Então foi até bom, né, eu dar esse exemplo. Né? Então todas as reações espontâneas da pessoa é simplesmente a forma como ela preparou a memória dela, o cérebro dela, o comportamento dela em relação a você. Então você sempre tem que tentar dar uma desconstruída em relação a tudo que acontece com você, para você querer compreender qual é o fato que a pessoa tomou ação e tipo, você agir de impulsão por impulsão, isso só vai levar a uma coisa errada, né? Então, como eu posso dizer para vocês aqui, né? Muito bem. Então esse conselho, vamos dizer assim, que ele disse, quando você tem esse sentimento que abre esse campo harmônico múltiplo, que
vamos resumir aqui, é a impressão que você tem das coisas, a impressão que você tem do ambiente que você está no momento, a impressão que você tem acordar de manhã cedo, 7 horas da manhã, para trabalhar, né? E que o mundo parece ser um mundo schopenhaueriano, em que nada tem sentido. Vamos fazer uma certa piadinha aqui. Você desconstruir essa imagem, essa impressão nihilista do mundo, né? Que é só quando você acorda, quando você toma um cafezinho, o mundo faz sentido. Mas vamos parar de brincadeira aqui. Você desconstruir essas impressões que você tem das pessoas, dos ambientes, das situações, né? Desconstruir isso para poder olhar o presente, os dados dos sentidos, né? E a dedução lógica, a racionalização a partir da empíria, daquilo que é real. Então, para isso, você tem que tirar esse véu, né, da impressão. Pode ser que você tenha um ambiente de trabalho e, não sei, talvez você tenha impressões erradas sobre todas as pessoas que sejam seus colegas de trabalho. Então, você realmente se questionar, fazer essa desconstrução da imagem, da impressão que você tem dessas pessoas que você até convive bastante, né? Mas pode ser que você não saiba muito da vida delas fora do trabalho. Você fazer essa desfunção, essa desilusão ativa, né? E não passiva, não esperar que alguém faça algo negativo para você se desiludir, para você ver o real nas pessoas, né? Basicamente isso. Espero ter sido compreendido. Você precisa compreender muitas questões, mas a partir do momento que você começa a ver a vida e a forma e as pessoas de forma muito analítica, né, uma coisa até negativa, isso gera um propósito estabelecido. Você pergunta qual que é o sentido da realidade. A realidade, de certa forma, ela não tem sentido nenhum, né? Porém, você tem uma questão. Você constrói, você trabalha e você merece. Essa deveria ser a verdadeira visão de uma pessoa, a verdadeira postura de um ser humano. Isso é interessante. E quando o que ele está falando assim, você fazendo essa desconstrução analítica, né, quebrando essas linhas de, digamos assim, propósitos emocionais que você cria que meio que automaticamente com base nas suas experiências e emoções e que você não analisa criticamente, você tirando isso, você demolindo essas coisas, tanto para utilizados para analisar as pessoas, que digamos assim, o seu óculos, né, a lente do óculos que você vê o mundo, você destruindo essa lente e desanuviando os seus olhos dos véus dessas lentes coloridas que distorcem, tirando esse ponto subjetivista, vamos dizer assim, né? O que é que vai acontecer? Você vai virar por determinado tempo, um niilista. Você vê que não há previamente dado nenhum sentido na realidade, e até mesmo na vida, né? E até uma questão que, por exemplo, Nietzsche, ele trata mais ou menos parecido um pouco desse movimento, né? Que não há um sentido prévio, não há um sentido dado na vida, mas você pode criar um sentido para a sua vida, ter uma vida de um sentido ativo, construtivo. E o que é o que dá, o que se constrói esse sentido? O que ele falou que você fazer uma construção na sua vida, né? Construir algo na sua vida, e construindo isso, é isso que dará para você o sentido, né? Que é terminar essa construção, você determinar, até meio de certa forma arbitrário, né? De acordo com o que você quer, a sua vontade, construir algo, e tendo construído aquilo dali, você tem digamos, o merecimento, né? O esforço, o trabalho para criar aquilo ali,
vai criando esse sentido, a sua vida vai tendo um propósito, que é criado por você de determinada forma. Mas é claro, né, existem paixões internas, forças interiores a você, digamos assim, uma vontade de potência que se manifesta de determinada forma no seu interior, de dentro para fora, que ela tem, de certa forma, um certo estilo, um certo modelo, uma certa formalização, que é algo, digamos assim, natural, né? Totalmente arbitrário. Isso você vai, através do autoconhecimento, vendo que há essas forças que dão mais ou menos uma direção ali, e aí você adiciona isso a uma certa arbitrariedade, né? Mas não arbitrariedade completa, para dar uma guiada, um direcionamento, né? Que a partir da decisão que você toma, você pode dizer que você tem uma vontade, efetivamente. E a partir disso, você tomando uma decisão, você traçando um planejamento, um projeto, algo para se trazer, é isso daí que trará o sentido para a sua vida, né? Toda essa construção, desde uma meditação interior para ver as forças internas, quais são os seus talentos, aquilo que você realmente se sentiria feliz, pleno e tal, e tudo mais, e realizar, e a concretização disso no seu ambiente, nas suas circunstâncias, através da utilização da razão e através da análise objetiva dos fatores ao redor, né? E tem esse fator construtivo, mas um pouco desconstrutivo em relação a... não. Vamos fazer uma expressão melhor aqui. Primeiro você desconstruir a área, sim, que você vai trabalhar, para a partir daí haver a possibilidade de construção, a possibilidade de criação, né? Porque podem existir várias forças que estejam causando um caos e que não te possibilite construir uma coisa, né? Sua mente fica confusa, com muitas determinações sociais, querendo te impor coisas, ou enfim, uma infinidade de situações, de emoções, de padrões que foram estabelecidos em você, que te capturaram. Você precisa dar uma limpada nisso primeiro, desconstruir essas coisas, desconstruir impressões suas, doxas, né, que são opiniões, para realmente ter uma episteme, né? Desconstruindo aquilo que é falso, você vai chegar em um limite ali e falar, opa, isso aqui é uma determinação verdadeira, isso aqui é realmente uma verdade, né? E fazer isso primeiramente interiormente, e a partir daí você, tendo esse horizonte, né, construir. Talvez minha fala tenha ficado um pouquinho vaga aqui, mas espero que vocês tenham compreendido. E está quase finalizando aqui. Deixar ele falar um pouco. Então, basicamente, isso daqui vai ser a introdução, né? E aí, eu não sei se eu vou ter que trazer algumas dissertações para vocês aqui. Eu vou ter que explicar para você o que é a felicidade, a tristeza e a ira. Depois de explicar essas eventualidades, eu vou ter que explicar a sistemática dessas eventualidades, por que essas eventualidades acontecem, e tentar criar uma pluralização da minha tese com as circunstâncias do dia a dia de todas as pessoas. Vou ter que falar o que é a sexualidade do indivíduo, o que faz o homem ser homem, o que a mulher faz mulher ser mulher, mas eu acho errado na nossa sociedade o que representa o homem ou a mulher, ou a sexualidade, ou isso, aquilo, pelo viés, mas todo esse viés social e estrutural é feito pela ignorância das pessoas, pelo fato de que a pessoa, ela tenta a solução de algo e dá errado do outro, dá errado do outro, dá errado do outro, dá errado, e ela não tem nenhuma construção individual, e ela é um nada, então ela considera tudo como verdades e que cada pessoa é um indivíduo evoluído da existência, e esse indivíduo, ele deve viver da forma porque o seu código genético pede isso. Eu acho que isso é uma desconstrução intelectual do
no ser, e a falta de respeito à vida, porque nós seres humanos temos uma capacidade que nenhum ser aqui da Terra tem. Nós podemos autoprojetarmos mentalmente em relação a todas as coisas. Nós podemos nós ser os causadores das nossas escolhas, os causadores disso. Nós podemos reconfigurar o nosso subconsciente, podemos reconfigurar tudo, podemos reconfigurar todas as coisas. Basta que a sua mente rode toda a informação à sua volta e que você tenha um objetivo, sim, né? E você, pelo fato de que você não consegue fazer uma escolha e acreditar que isso é a base existencial, é uma imposição de ideia, né? Eu prefiro acreditar que existe a liberdade, né? E que cada pessoa tem a sua vida, e essa vida pode ser questionada, mas ela tem que ser questionada a uma razão real acima de todas as coisas, do que uma razão irreal, uma sub-razão, uma sub-rotina comportamental das pessoas. E infelizmente, eu não queria falar sobre política aqui nessa live aqui, mas infelizmente isso daqui define o ideal das grandes nações e da sociedade, né? Você não saber de nada é a única coisa que existe na sociedade, então havemos a sociedade e a Roma, não existe nenhuma verdade acima de todas as coisas, mas todas as verdades estão acima da verdade, né? Ou seja, a nossa sociedade, ela prega o caos, ela não prega uma multissolução para a existência e para toda a humanidade. Não existe uma organização mundial feita para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos. E eu estou aqui lutando, né, com as minhas últimas forças para ver se alguém consegue me escutar. Mas ninguém me escuta, infelizmente. Muito bem. Esse trecho aqui foi excelente, viu? Fenomenal, né? Mas então, esse podcast aqui, esses comentários, é justamente para amplificar a sua voz, tentar, inclusive, fazer com que outras pessoas possam compreender, né, a partir de outra pessoa que está compreendendo ou está tentando compreender a sua tese, que sou eu, né? Você fala muito de uma linguagem sua, né, muito técnica, mas é isso, você ampliando o debate, outras pessoas discutindo com você, falando com você, te entrevistando, isso pode vir mais à tona, né? E, nossa, esse trechozinho final aqui foi muito interessante. E olha só, gente, tudo isso aqui foi a introdução para a tese, né? Mas eu espero que, se vocês não entenderam muitas coisas aqui agora, a partir de agora em diante, antes de continuar no próximo podcast, vocês revejam muito o conteúdo desses comentários anteriores, né? Não precisa ser no meu podcast aqui, não. Vai lá no vídeo original dele, até 1 hora, 13 minutos e 57 segundos, né? Que é onde eu parei agora, que esse iniciozinho aqui é uma introdução que você compreendendo ele melhor vai te dar a base para compreender toda a construção que o Thiago Magalhães ele vai fazer, né? Outro comentário aqui sobre política, né? Mas é isso mesmo. Existem planos de organizações, de forças políticas para que haja uma imbecilização dos seres humanos, das pessoas. Existem planos de manipulação psicológica massiva, essas coisas existem, né? Pode até parecer que seja uma teoria da conspiração, mas realmente existem documentos, existem coisas, existem muitos estudos que apontam para esse jogo de manipulação política, não só das nações, mas coisas que vão para além da nação, que são mecanismos sociais, que são, vamos dizer assim, máquinas da morte funcionando, e que são forças políticas que nos atravessam, que vão tentar subjugar o ser humano e reduzi-lo o máximo possível, né, para uma maior captura do seu ser, vamos dizer assim. E além disso, esse último trecho aqui que eu coloquei, né, do vídeo,
que eu já vou encerrar aqui agora. O que ele falou mais? Sim. Então, sobre essa questão de Roma, né? Ele explicou um pouquinho mais aqui. Eu acho que eu não estou muito capacitado para comentar isso agora. Eu não sei se entendi completamente bem. Depois comento sobre isso, galera. Deixa eu ver o que ele falou aqui mais. Sim, uma questão fundamental, que o ser humano ele não é essas sub-rotinas, né, como falei anteriormente, né, que as sub-rotinas são esses padrões, né, que você fica aplicando a partir do que você aprendeu no passado. O ser humano não se resume a essas sub-rotinas, que são essas verdades parciais, essas verdades relativas da experiência individual da pessoa. Mas o ser humano ele é capaz de criar novos parâmetros, novas coisas, ter uma vida criativa, uma vida construtiva, uma vida que pode determinar o seu próprio rumo, o seu próprio destino. O ser humano tem essa capacidade, que é a expressão que tanto o Tiago fala, né? Causar aquilo que há de acontecer. O ser humano é capaz de ele, digamos assim, ascender para um plano maior, para poder ver todas as possibilidades, para ver a sorte de cada sorte, para causar aquilo que há de acontecer. Ele pode transcender a si mesmo, transcender as suas próprias sub-rotinas, né, transformadas em outras coisas, fazer uma análise crítica delas, né, interromper o padrão de funcionamento delas para poder inserir outras coisas, né, de acordo com a análise situacional. É isso. E muito bem. E até o próximo podcast e comentário. Até mais.